Eu gostaria que você esclarecesse a relação do glúten com a tireoidite de Hashimoto, né? E falasse também dessa expressão aí que a gente chama de mimetismo molecular. O que é isso? Tá. Isso é o seguinte. Primeiro, o pão que você come hoje não é o pão que Jesus Cristo comia. Entre o pão que Jesus Cristo comia e o que você come, houve um aumento de 400% da concentração de glúten. E não existe organismo que aguente isso. Eu digo, se você realmente quer ser uma pessoa 100% saudável, você vai me desculpar, você vai ter que desistir do pão. Eu sei que é difícil. Eu sei que você está viciado no pão. Tá? Você está viciado, você não sabe, mas você está viciado. Esse pão tem alta concentração de glúten. O corpo não tem mais condições de lidar com esse glúten, porque aumentou 400% pela manipulação genética do trigo que eles fizeram. Então isso provoca uma lesão no intestino, de uma proteína chamada zonulina, não interessa aqui agora. E aí o seu intestino fica hiperpermeável, ele começa a deixar passar proteínas que não deveria, porque você come uma proteína, ela é destruída no aparelho digestório e ela é absorvida na forma de aminoácidos. Quando você come glúten e que há uma hiperpermeabilidade intestinal, para quem trabalha com a língua inglesa aí é o Leaky Gut Syndrome, quando há uma hiperpermeabilidade intestinal, essa proteína agora entra no sangue sem ser digerida. Quando ela entra no sangue sem ser digerida, o nosso sistema imune detecta ela como um corpo estranho e cria um anticorpo contra ela. Cria um anticorpo contra essa proteína que acabou de entrar no sangue que não deveria. Por azar seu, essa cadeia de aminoácidos que a proteína forneceu ali, por azar seu, lá na tireoide, você tem uma proteína, que é a tireoglobulina, ou a tiroxiperoxidase, a TPO, que por azar seu tem a mesma cadeia de aminoácidos. Olha que interessante. Agora que você criou um anticorpo contra essa proteína, esse anticorpo agora vai e destrói sua tireoide, porque ele vai atacar aquela proteína que está lá na parede da tireoide, que tem a mesma sequência de aminoácidos disso. E aí cria uma coisa chamada tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune causada por Leaky Gut Syndrome. Ou seja, a maioria das doenças autoimunes começa no intestino. O chinês diz que a saúde e a doença começa e termina no intestino. Ele está 99% das vezes certo. Porque quando você tem um intestino saudável, você tem uma proteção muito grande. Você tem uma proteção se você come uma coisa ruim, um germe é morto lá, não deixa subir, não deixa entrar, não deixa fazer o Leaky Gut Syndrome, a hiperpermeabilidade intestinal. Então, uma pessoa com intestino saudável faz uma diferença enorme. É muito difícil você encontrar uma pessoa hoje com intestino saudável. Vou te explicar o que é intestino saudável. Você fala assim, eu vou ao banheiro 2 vezes por dia. Isso quer dizer nada. Você pode ir ao banheiro 3 vezes por dia e seu intestino está comprometido. Quando você tem um cachorro, um cão, você dá para ele a ração certa. Quando ele faz cocô, quando ele evacua, o ânus dele é limpinho. Quando o leão termina de evacuar, o ânus dele é limpinho. Ele não precisa passar papel higiênico. Quando você está com o seu intestino 100% íntegro, a sua microbiota intestinal está perfeita, você passa o papel higiênico, depois que você evacuou, não sai nada. Essa é a prova que o seu intestino está bom. Quando você passa o papel higiênico, ele não sai absolutamente nada, como do cão, como do leão, como de qualquer animal saudável. Então isso é muito importante você entender. Aí se você está passando e está saindo, você está precisando usar papel higiênico, significa que a sua microbiota intestinal não está 100%. E você então tem que fazer um tratamento de reparação intestinal, onde você tem que repor, você tem que reinocular, você tem que reparar, você tem que reequilibrar, você tem que reavaliar, entendeu? Então, uma série de processos tem que ser feito para você curar o seu intestino. E, geralmente, quando o paciente tem doença autoimune e você começa a tratar o intestino dele, a doença autoimune também melhora, porque aí para de ter o mimetismo molecular. O que é o mimetismo molecular? É o anticorpo criado contra uma proteína estranha no corpo que tem um mimetismo, que parece com aquela que está na tireoide. Então ele ataca essa aqui e ataca aquela lá. Por isso que chama mimetismo molecular.
Fantástico, Laís. Muito boa essa explicação, né? Então, a gente saber que o pão que a gente come hoje ele é um pão que, infelizmente, está comprometido, está adulterado aí com essa quantidade muito superior, né? O pão integral é o pior de todos, viu? Que o pão integral, Wallace, faz parte da receita do pão integral colocar glúten. Agora você imagina. Faz parte. Então, no pão integral não tem nada de saudável. Nada. Tira da sua... Não é à toa que está havendo um crescimento gigantesco no mundo inteiro, né? O consumo de alimentos sem glúten, né? E